Tudo que não se explica através de uma metodologia científica dá-se o nome de paranormalidade. O assunto tem atraído o interesse das maiores potências mundiais, que vem investindo em pesquisas na área. O governo americano já gastou mais de 20 milhões de dólares no projeto Stargate, na intenção de montar um batalhão de soldados paranormais. Um dos registros mais interessantes do Stargate se deu em 1977, quando os militares queriam descobrir o que os russos estariam construindo num galpão da antiga União Soviética, que foi fotografado pelos satélites americanos. Eles recorreram a um dos soldados que mais tinham se destacado no projeto Stargate. O especialista em visão remota analisou as fotos e, após algumas horas de concentração, deu seu parecer. Naquele galpão, um submarino estaria sendo construído. Meses depois, a informação se confirmou. Os parapsicólogos acreditam que nós estamos vivendo no limiar de uma era que marcará o reconhecimento de uma nova energia, que será capaz de explicar todos esses fenômenos. Eu estou falando da energia espírita. Ao longo do século, milhares de experiências paranormais vêm sendo relatadas por pessoas de todo o mundo. Apesar da comunidade científica ainda não dominar o assunto em sua plenitude, os acontecimentos paranormais continuam acontecendo. Recentemente, a National Geographic publicou uma matéria que dá conta da queda do turismo na Tailândia, que sofreu com um tsunami que matou 215 mil pessoas nos 11 países atingidos. A catástrofe provocou uma segunda onda de terror, no momento que as pessoas passaram a relatar experiências paranormais nas cidades atingidas. Gemidos e pedidos de socorro passaram a ser ouvidos por gente que acredita que sejam manifestações espirituais dos que morreram nesses locais. De acordo com algumas crenças religiosas, acontecimentos violentos e trágicos como esse do tsunami desencadeariam eventos paranormais como esses que vêm sendo relatados. Em Teresópolis, a região de Campo Grande foi uma das áreas mais atingidas pela maior catástrofe da história do Brasil. Centenas de pessoas morreram de forma traumática, depois que uma avalanche de rocha, lama e água varreu parte do bairro que ainda carrega as marcas da tragédia. Eu estou num ponto aqui de Campo Grande que era cheio de casas antes da catástrofe e que ficou assim, ó, totalmente destruído. E hoje, praticamente 10 meses depois do ocorrido, pouca coisa mudou. A gente andando por aqui, a gente descobre alguns memoriais como esse aqui, ó, feito pela família de uma senhora que faleceu junto com as suas 3 filhas. Tem um carro ali destruído, mas ali à frente um velocípede. Aqui pelo lugar dá pra encontrar chupetas pelo chão e o resto de sofá, objetos pessoais. Aqui embaixo a gente tem, olha ali, roupas íntimas. Sei que foi muitos mortos. Inclusive uma grande parte deles veio aparecer na posse, vieram aparecer também aqui embaixo na Fazenda da Paz. Há um mês mais ou menos chegaram 2 corpos que foram encontrados soterrados ali na Fazenda da Paz. Mas já chegam em forma de esqueleto, praticamente esqueletizados. Eles vieram na enchente, eles vieram nos rios, nos novos rios que se formaram. Quase um ano após o fato, começaram a surgir alguns relatos de atividades paranormais pelo bairro. Eu escutei na rádio que na última viagem do Campo Grande que o motorista estava fazendo, 2 crianças, se não me engano, 2 meninos pediram uma carona até o mais embaixo só, não até na várzea. A motorista falou para eles sentarem na escada. Aí ele deu carona pra ela, porque ela tava com a criança no colo, ela tava toda cheia de lama. Aí ele falou que ia dar carona só até na frente, que eu podia levar até lá fora, né? Aí chegou na hora pra ele falar pra mulher descer, que ele olhou pra trás, que a mulher tava atrás, ele olhou pra trás, a mulher já não tava mais dentro do ônibus. Aí ele parece que ele ficou maluco, aí acho que até internaram ele. A maioria dos fantasmas causam mais medo de longe do que de perto. E mesmo com um certo cagaço, a gente resolveu investigar mais a fundo essa história. Existem 2 tipos de manifestação espiritual.
tá? Existem os obsessores e existem os sofredores. No nosso caso, nesse caso específico, a gente está falando dos sofredores. Por quê? Porque foram pessoas, muitas delas, que partiram, que desencarnaram dentro das suas casas, dormindo, ou que se afogaram, crianças, homens, mulheres, velhos. E isso, muitas das vezes, não se deram conta dentro da espiritualidade que não estão mais nesse plano físico. Esses espíritos, por não se darem conta, eles ficam vagando, tá? Isso acontece dentro da visão espírita, isso é real. Quem é que vê? As pessoas que têm uma sensibilidade espiritual maior. Lilian, e se eu te disser que eu pretendo ir para lá daqui a pouquinho? Eu não indico você ir sozinho para lá. Mesmo assim eu tô indo para lá, mas aí aconteceram já algumas coisas esquisitas aqui, depois que a gente decidiu embarcar nessa. Primeiro foi o farol da minha moto que parou de funcionar, tanto o farol alto quanto o farol baixo. E aí a gente veio aqui em casa para pegar algumas luzes de apoio para levar para filmagem, e agora eu fui quicar a moto para poder partir para lá. E o descanso da moto também quebrou. Mistérios da meia-noite que vão ao longe, que você nunca, não sabe nunca. Se vão, se ficam, quem vai, quem for. Motoristas de ônibus estão falando, né? Estão meio preocupados que tinham um casal de senhores ali naquele ponto de ônibus ali um pouco mais embaixo, que seriam fantasmas, alguma coisa assim. Realmente, desde quando a gente inicia, né? Lá na Ponte do Imbuí, pra cá, a gente já começa a sentir alguns arrepios, algumas coisas sinistras, vindo assim de uma energia e pairando assim no ar mesmo. Você olha, realmente está sentindo, a gente está sentindo uma coisa bem pesada. Mistérios da meia-noite que vão ao longe, que você nunca, não sabe nunca. Se vão, se ficam, quem vai, quem for. Existem muitos boatos a respeito de algumas aparições, de algumas manifestações que vêm acontecendo aqui nessas áreas que sofreram com a calamidade de janeiro. Algumas dessas informações seriam a respeito de alguns motoristas de ônibus que andariam vendo coisas esquisitas. Eu queria que você comentasse a respeito desse assunto. Bom, isso aí eu acho que mais boato mesmo, porque a gente aqui é um grupo bem fechado e todos nós se conhecemos entre si. E acho que é mais boato de fora mesmo, que não tem acontecido nada disso. Não existe nenhum comentário entre os motoristas a respeito desse tipo de coisa? Não, mais de fora mesmo. Alguns passageiros que perguntam, mas eu acho que é entre si as pessoas que faz algum tipo de brincadeira e acaba rendendo, né? Acaba circulando. O senhor chegou a ouvir esse tipo de boato aqui? De alguém? Já. Mas é os cachaça que eles vê sobração pelo caminho. É o velho que empurra de buraco e eles ficam meio... bate com a cabeça nas paredes aí, nos muros e fica falando besteira, mas... já sai do balcão já assombrado, modo do outro. É o velho que está empurrando no buraco e fica meio tonto e começa a falar... Mas então o senhor já ouviu? Já. E mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. A gente já está aqui em Campo Grande há mais ou menos 1 hora. Já conversamos com algumas pessoas, já andamos um pouco aqui. Quero saber a tua impressão final a respeito aqui da energia aqui que ronda no bairro de Campo Grande. Como a gente estava conversando, Luciano, realmente a energia daqui está um pouquinho carregada, está pesada, né? O clima está muito complicado ainda, mas foi o que a gente estava falando. Materialização, a gente não viu nenhuma, tá? Então, fantasma, obsessor, sofredor, eles até podem existir, mas aqui em Campo Grande a gente só percebeu uma energia, tá? Uma energia triste, uma energia desolada, ainda está tendo muita energia, mas manifestação espiritual não observamos nenhuma. O fato é que a capacidade do cérebro humano surpreende, ainda mais vista sobre os aspectos da fé.
E mesmo que a ciência ainda não tenha dado o seu aval, os resultados das pesquisas sobre a paranormalidade impressionam e podem indicar que realmente existe muita coisa entre o céu e a terra que necessita de um melhor entendimento.